Agora sem erro de gravação. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Mais um dia hoje, uma gravação no Eletrocast, o podcast oficial da DGM Eletrônica. Estamos com todo mundo aqui na DGM fazendo a gravação e o nosso grande professor, Dr. Jones Agri. Muito bem. Acertei. Prazer enorme receber você aqui na DGM, no nosso podcast. A gente vai conversar um pouquinho sobre você, falar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho de como você surgiu na fisioterapia, como que fez você realmente perseguir um pouquinho mais desse lado, ter essa curiosidade. Estamos com o nosso Felipe Lacerda, a Vitória que está junto com a gente e o Wendel, nosso técnico, todo mundo já conhece. Beleza? É um prazer enorme receber você aqui. Eu queria agradecer ao professor Jones por ter aceito o convite para participar aqui desse nosso bate-papo, né, e dizer que realmente é um prazer ter nessa mesa uma pessoa com tanta bagagem científica que o professor tem, né? Então o bate-papo é aberto, a gente vai falar de um monte de recurso utilizado na estética, que foi uma ciência que para nós fisioterapeutas veio ao longo da nossa formação e ao longo acadêmica a nível de estrito sensu, enfim, e a gente questionava muita coisa no início, né? Mas como que os caras falam? E tinha inflamação, como assim? Mas é inflamação, não é inflamação? E a gente passou por muitas barreiras até chegar no que se chama hoje de ciência estética. A gente passou por muitas barreiras onde muitos conceitos ficavam contraditórios em relação ao que a gente estudava em fisioterapia e em reabilitação, né? E eu admiro muito o professor Jones exatamente por isso, por em sua literatura, vasta por sinal, que o professor vai comentar, ter conseguido fazer essa transição da reabilitação para as disfunções estéticas e envolvendo os mecanismos fisiopatológicos e de que forma esses mecanismos fisiopatológicos eram abordados pelaquela tecnologia e, portanto, para tratar o paciente daquela queixa, daquela disfunção, enfim. Né? Mas conta um pouco para a gente, Jones, sobre a sua história profissional. Eu sempre tive curiosidade, já te acompanhei em vários congressos, de saber um pouco da sua história. Como morei no Sul, lá falam muito bem a respeito de você, né? Por isso que o nome caiu em pauta aqui para a gente estar fazendo o convite. Mas conta um pouquinho da sua história para a gente. Muito bem. Primeiro eu queria agradecer a vocês aí o convite de participar aqui do podcast de vocês, que até parabenizar aí, porque é uma oportunidade bastante interessante para poder levar um pouco da informação nesse modelo, né, para os profissionais da área, acadêmicos, enfim, todos aqueles que se interessam aí pela parte especialmente da eletro. Né. A história é longa porque é uma história antiga, né? Sim, vamos começar por esse ponto aí. Mas eu tive uma formação em fisioterapia, né? Fui bolsista de uma eletroterapia que eu vou dizer para vocês que é assim, era o que a gente tem hoje, o que um profissional tem hoje à sua disposição para trabalhar com equipamentos. Isso era uma coisa inimaginável na época que eu estava estudando, depois quando eu me formei. Que ano que era? Eu me formei em 81. Onde nasceu? 40 anos. Tenho 40 anos. Faz um pouco de tempo. Eu formei em 81. E então assim, a corrente russa não existia, a radiofrequência não existia, mas existia ondas curtas, existia micro-ondas, né? Existia ultrassom. O TNS ele estava começando. Olha, a galvânica e a Farage, que era o xodó da época, né? Os aparelhos eram da Siemens, eram aparelhos alemães, então a gente precisava traduzir o manual dele de alemão para o português. A literatura ela era muito inglesa, francesa e espanhol. Eu tenho eu tenho bons livros ali nesses idiomas. Em alemão não adianta, não consigo ler alemão. Quem consegue, né? Só sei quando toma uma cervejinha. E aí eu fui bolsista da cadeira de eletroterapia, né? E nesse tempo que eu fui bolsista, eu elaborei uma apostila. Né? Terminou meu curso, me formei. Depois, em 82, teve um concurso e tinha a cadeira de eletro e eu me candidatei, e ali eu acabei então entrando realmente na vida da eletroterapia. Tá? Eu fui professor de outras cadeiras também, mas a eletro sempre foi o que me chamou a atenção. Sim.
E dessa apostila eu fui aprimorando como professor, e toda vez que a gente ia começar uma aula eu entregava para os alunos para eles fazerem a cópia, né? E aí eu pensei assim, poxa, vamos transformar isso aí num livro. Sim. E depois eu fiz o meu livro Eletrotermoterapia, foi o primeiro livro, né? Um vermelhinho, pequenininho. A foto ainda não estava. Não, ainda não. E assim foi. Então fui trabalhando na área acadêmica, né? E basicamente a parte de traumato, né? Ortraumato. Onde a relação com a eletro é bem contígua, né? Mais que na respiratório. A eletro conversa muito com a musculoesquelética. A musculoesquelética, sim, com certeza. E até hoje ela tem uma intimidade muito grande ali, né? Não dá para falar em fisioterapia desportiva, porque traumato. Desportivo é ortraumato. Sim, né? sim. Só porque se deu nomenclatura ali para as lesões esportivas. Só nível maior de atleta. Mas é a mesma coisa. O paciente passou a ser um atleta, né? E a recuperação tinha que ser mais rápida. Então, outras tecnologias foram desenvolvidas justamente para isso aí. Né? Também dentro, a minha parte acadêmica também, ela tinha um outro lado muito bom que eu gostava, da parte de prótese e órtese. Então eu trabalhei muito com amputados. Muito com amputados. Que legal. E aí eu trabalhei muito com a Otoboc aqui em São Paulo, eu vinha para cá, fazia curso aqui, era bacana mesmo. E eu tinha uma parte do amputado hospitalar. Então aquele cara que era atropelado por um trem, ele tinha um acidente de moto, não sei o que, ele estava lá no leito hospitalar, eu pegava esse cara no início. E o que começou a acontecer? Começou a aparecer um amputado da vascular, especialmente do diabético. Que interessante. Que aí especialmente do diabético, né? Que o culto vinha melhor. Sim, sim. E aí nós montamos um grupo dentro do hospital, que era eu, um médico vascular, um grupo de enfermagem, e depois entrou a nutricionista. Né? Então a gente montou um grupo de estudo da parte da parte vascular. E aí entra uma situação interessante, porque nós começamos a trabalhar com as úlceras diabéticas, né? E aí já entraram as úlceras de decúbito. E trabalhar com úlcera, né, é a parte pele, é a parte estética, vamos dizer assim. Né? Também, casado. Então ali começou muito trabalho que eu fiz, por exemplo, microcorrentes. Eu fui um dos primeiros caras no Brasil a trabalhar com microcorrentes. E a gente trabalhava pra caramba com a parte de úlceras. Que bom. Então, não se falava tanto em laser de baixa, então. Na época não se falava tanto em laser de baixa potência. Não. Até porque os conhecimentos sobre laser que se tinha eram paupérrimo. Para a gente fazer uma dosimetria do laser, tinha que pegar um papel, uma caneta e tentar descobrir quanto tempo eu ficava apertando o botão do laser. E o laser era o Erneon, que era uma caneta desse tamanho. Enorme, que descalibrava fácil. Como é que você pega uma caneta dessa com as duas mãos? Sim, exato. E tinha fibra ótica na ponta? Não. Era gás. Era uma ampola de gás. De laser, ela fez uma laser de baixo. Rapaz. Aí quando apareceram as canetinhas pequenininhas, a gente olhava para aquilo, isso não vai funcionar. Mentira. Isso não vai funcionar, isso é hora. Isso é um diodo, isso é outra coisa. E foi bom. Hoje virou um doce, né? Mexer com laser. Então assim tem essa parte acadêmica, né, até chegar mais específico na parte da dermatofuncional, que isso já está levando mais de 15 anos. Foi quando eu tive uma aproximação profissional mais intensa com a Ludmila Bonelli, lá em Belo Horizonte. Uma grande diferença também a Ludmila. E aí nós casamos muito ali um conhecimento e graças a Deus deu tanto ela quanto eu, nós agregamos muito conhecimento, né? E ali a dermatofuncional, a estética em si, eu sempre falava assim, gente, eu não gosto muito de dermatofuncional, eu gosto da palavra estética, porque vai pegar, eu dizia na época assim, isso aqui vai pegar o médico, vai pegar a enfermeira, vai pegar
a esteticista já, então o pessoal não gostava da estética por causa da esteticismo. Gente, é uma profissional que está aqui, é um preconceito, né? E tanto é que na faculdade eu dava aula lá, daí eu montei na minha faculdade uma cadeira de dermato funcional, porque eu era da fisioterapia, tinha que ser dermato, não podia ser estética na graduação. Que bacana, foi uma das primeiras no Brasil. Foi uma das primeiras que a gente teve, e era uma cadeira especial, não era um currículo especial, mas era optativo. Ah, sim. Muita gente começou a trabalhar ali com a dermato funcional a partir daquele momento. Que interessante. Né? Porque foi a primeira via de acesso, né? Se a gente considerar, eu lembro do meu início também, onde se falava em poucas pós-graduações em dermato funcional em São Paulo, né? A Unimap de Piracicaba, uma referência também naquela época, não sei como está hoje. Mas na graduação não tinha nada, né? Eu saía da graduação sem ver nada de dermato funcional. Né? Como biomédico alguns anos atrás também, né? A biomedicina hoje tem a cadeira de biomedicina estética, né? Mas até então o biomédico também saía sem saber fazer nada, né? Quem mexia com estética no início ali era esteticista e depois o dermato funcional, fisioterapeuta. Né? A biomedicina estética, a enfermagem, a farmácia, a própria medicina estética ainda não é regulamentada, né? Medicina estética, né? Sim. Acho eu que não, mas não era. O cara né? E então é interessante assim o envolvimento de vários. Isso também melhorou muito o conhecimento. Sim. Quando entraram esses outros profissionais eu lembro assim que eu dava aula pro pessoal lá da parte de dermato funcional e tinha colegas assim de outras áreas não quer estudar, vai para a área da estética, não sei o que. De novo, assim, cara, se tu soubesse o que tem que estudar, se tu soubesse o que tem para estudar aqui na estética, você não falava bobagem. Exatamente. Né? Não fala bobagem. Exatamente. Né? Eu fui contemporâneo dessa. Mas hoje não, hoje está bem difundida a estética, eu chamo estética clínica, né? Sim. E eu acho que tem níveis de atuação, né? Na verdade, porções de atuação para todos os profissionais que integram essa equipe multidisciplinar de estética. Então, o técnico em estética tem o papel dele, o bacharel em estética tem o papel dele, como o fisioterapeuta e os outros profissionais da área de saúde que hoje fazem pós-graduação em estética para não médicos, geralmente as escolas chamam assim, dá para compor uma equipe onde ninguém pega o trabalho de ninguém, onde não existe concorrência, e sim soma de fatores. Mas não é a realidade atual, né? Hoje a gente vê um conselho querendo derrubar o outro para não ter a possibilidade de fazer procedimento minimamente invasivo. O problema não é esse, o problema não é um conselho querendo derrubar o outro, o problema é o teu conselho não reconhecer o teu trabalho. Exatamente. Entendeu? Esse é um problema grande que eu encontrei na fisioterapia. Sim. Por anos. O CREFITO de chegar num congresso que você está palestrando para uma clientela multiprofissional e chegar um delegado do CREFITO e dizer para você descer do palco, você não pode passar conhecimento do fisioterapeuta. Gente, isso não é conhecimento de um profissional, isso não é exclusivo meu, o conhecimento do ultrassom, o conhecimento da eletroestimulação, da radiofrequência, não é, gente. Até dos procedimentos. Então, assim, o conselho, eu digo isso abertamente, o conselho de fisioterapia, ele é um dos grandes culpados pelo avanço das outras profissões, tirando o lugar do fisioterapeuta no espaço de mercado. Eu tenho assim como testemunho de colegas que foram demitidos, colega professor, colega coordenador de curso de estética, foram demitidos da instituição, porque o conselho de fisioterapia foi encher o saco da instituição, porque um fisioterapeuta não podia ser professor e nem coordenador num curso de estética. O que aconteceu? Ou entraram esteticistas para ser coordenadores, ou entraram biomédicos, ou entraram enfermeiros, ou entraram até biólogos entraram no lugar. Que não tinham conhecimento então, assim, isso é uma culpa que eu não perdoo a metodologia dos conselhos de fisioterapia, dos conselhos regionais, da perseguição que fizeram para muitos colegas. E não faz muito tempo isso, né? Não, isso é ontem. Contemporâneo. Vamos falar assim, ontem, né? Questão de poucos anos atrás. E, gente, isso aí foi para mim assim, e existe ainda uma grande rixa até hoje,
uma coisa interessante ali. Mas eu me sabe escolhi muito naquela lei, eu não lembro do número dela agora, mas uma vez trocando ideia com o professor Fábio Borges, né, ele me mandou pelo WhatsApp um código de uma lei na qual o professor universitário não precisa estar atrelado ao conselho ou à entidade de classe da fisioterapia para dar aula. Para dar aula não precisa. Então, isso é mais isso eu achei mais interessante, porque realmente eu passei também por essa época. Dentro da formação estricto sensu, eu fui muito pro lado do ultrassom. Desde a monografia de graduação, gostava de estudar ultrassom, né? Essa plataforma multifuncional que eu comentei contigo, eu tive o prazer de participar desde o início do desenvolvimento dela, como ele era feito, até a confecção dos programas automáticos, por que tais parâmetros. Então vamos fazer pesquisa, vamos levantar literatura, que naquela época era muito escassa, né? Hoje você entra num site direct, na própria PubMed, com unitermos adequados, você acha uma referência bibliográfica, até uma meta-análise sobre determinado assunto. Mas há 10 anos atrás a gente falava isso, você jogava determinados unitermos na base de dados, você não achava nada. Né? Tinha que cavar para achar uma coisa próxima ao assunto. Acho que é uns 15 anos atrás, mais ou menos. Né, professor? Até para ajuste de frequência, de potência, o desenvolvimento de cristal. E essa distância, sim, e essa distância também entre o fisioterapeuta e o profissional da engenharia que desenvolveu o equipamento falarem a mesma língua para que esses efeitos biofísicos proporcionados pelo equipamento realmente tenham um efeito fisiológico e terapêutico. Eu lembro na faculdade, assim, a gente fez uma reestruturação curricular e nós tínhamos uma cadeira de biofísica. E eu sempre dizia assim, gente, o professor da biofísica, antes de ele assumir, vem falar comigo. Nós temos que falar a mesma linguagem. Exato. Entendeu? Ele tem que... Por quê? Porque biofísica já é uma coisa que o estudante não quer saber. Exatamente. Ele quer saber o paciente no hospital, o paciente na clínica, ele não quer saber da biofísica. Sim. Eu dei biofísica também. Então, assim, ele tem que trazer para dentro da sala de aula a prática do equipamento. Sim. Não adianta ele falar de física do ultrassom, física da luz, física da corrente elétrica, porque isso aí o aluno não quer saber. Ele não quer saber. Entendeu? Ele quer saber a prática. Então nós vamos ter que fazer esse casamento. Por isso chama-se biofísica. Entendeu? Você não fica física pura. Só física. Ontem mesmo, quando a gente estava dando aula de... A gente comentou aqui embaixo. Na recepção quando você chegou. A gente estava dando aula de radiofrequência, eu dei de radiofrequência, o Felipe deu de ultracavitação e pressoterapia. E quando a gente entrou realmente na questão da física em si, de campo eletromagnético, o pessoal dormiu todo. Você percebe a dispersão, né? O interesse, acho que também por isso que foi para áreas biológicas, né? Porque não tem tanta atração pela parte de exatas, né? Mas eu também, a vida inteira, encontrei essa dificuldade do aluno querer compreender efeito biofísico para atrelar a efeito fisiopatológico, efeito terapêutico. Né? Mas isso eu vejo muita relação com o próprio crescimento do mercado de equipamentos em estética. Né? Nós somos da época onde tinham, acho que 2, 3 fabricantes nacionais de equipamentos. Né? Falava-se equipamentos que hoje acho que nem se falam mais, os equipamentos da Carce, não vi mais no mercado, mas nem sei se essa empresa existe, mas algumas empresas que na nossa época produziam recursos terapêuticos, sem aquela base toda... não vou nem falar científica, porque científica é um passo mais além, mas nem a base clínica minimamente necessária para desenvolver e programar os equipamentos. Então, assim, a gente já leu muito absurdo. Eu já vi equipamento de corrente elétrica, e esse eu já vi também, vou falar ontem, como o professor falou. Eu já vi equipamento de corrente elétrica, onde a duração de pulso aparece em... ele se propõe a fazer TNS, a duração de pulso aparece em microsegundos. Você fala, opa, alguma coisa aqui está errada. A minha história na estética é interessante, porque quando eu já dava aula de eletroterapia para fisioterapia, mas voltada totalmente para reabilitação. E aí eu tive um convite de uma empresa para escrever manual de equipamento. E aí, quando eu sentei de frente com esse proprietário da empresa, né, que era diretor da empresa, eu nem sei se ele era engenheiro, mas a gente, para bater papo, ele começou a falar sobre corrente galvânica. Ele começou a discorrer sobre corrente galvânica. Quando terminou, 1 hora falando de corrente galvânica. Quando ele terminou de falar, eu saí da sala dele e falei assim, bicho, ou esse cara não sabe nada, ou eu não sei P nenhuma. Ou eu não sei de nada a respeito, porque ele não falou nada que eu estudei até hoje. E aí, graças a Deus, eu fui descobrir anos depois que eu é que tinha aprendido da forma adequada. Mas quem era eu, com ali 4, 5 anos de graduação, formado, para questionar um cara que tinha 50 anos de mercado, produzindo equipamento? Então, peraí, se está faltando para ele os conceitos prévios, o que está acontecendo com o equipamento, então, que é usado na prática clínica?
né? E uma coisa que eu pego muito, até aproveitando e puxando um pouquinho mais para o lado da engenharia, o que eu percebo? Quando você fala em desenvolvimento de tecnologia, um simples botão que você coloca numa tela do equipamento, você consegue ter a função exata ou você não consegue ter o tratamento. Um exemplo, você coloca um equipamento de eletroestimulação, você coloca um interruptor rotativo, você entende que a escala que você está trabalhando, por exemplo, para fazer um ajuste num parâmetro, numa duração de pulso, por exemplo, ele te limita, ele não tem a possibilidade certa de você fazer um aumento gradativo da duração de pulso, ou até mesmo da amplitude, né, da intensidade, vamos se dizer assim, né? Então, com o passar do tempo, começou a entrar um pouquinho mais a questão de processadores, e isso conseguiu garantir para uma tecnologia que você consiga ter esse ajuste de parâmetro. Então você pega, 15 anos, o que era? Não tinha. Então, falar que todos os equipamentos de eletroestimulação, todos os equipamentos, por exemplo, de corrente russa, são iguais, eu não concordo. Não são iguais. Um grande exemplo da corrente pulsada, monofásica, triangular, com 20 milissegundos de duração, com 1 milissegundo de duração e 20 milissegundos de repouso. A farádica. Né? Naquele tempo, né, nessa época que a gente está falando, os fabricantes começaram, vamos despolarizar. Vamos despolarizar a corrente farádica. Então agora ela vai ser bifásica. Né? Então peraí, se ela é bifásica, ela não é mais a corrente que Michael Faraday descreveu lá no século passado. Né? Alguma coisa está errada. Então assim, nem se falava em simetria e equilíbrio. Né? Não, e aí então, se você não fala em simetria e equilíbrio, como é que você vai falar de ausência ou presença de efeito polar? Não, né? E o problema é que nós temos hoje equipamentos que são correntes alternadas, que o pessoal diz, vão fazer uma faradização. Né? Isso não, está escrito até em manual de aparelho, aí, né? Ou gente vai fazer uma palestra e não sei o quê. Esse termo, né? Vamos fazer uma faradização. Vamos fazer uma faradização. O fato é que a gente ouviu muita bobagem, né, Dionísio? Cara, eu vou te dizer assim, para mim o maior circo das bobagens são os congressos. Palestrante de congresso. Porque eu fico abismado. Porque tem muito lado comercial atrelado. Não, ele vai falar que o concorrente, o fabricante, olha, o aparelho tem que falar isso aqui do aparelho. Sabe? E aí eu fico pensando assim, cara, eu não posso vender a minha ética para ganhar uma meleca de dinheiro aqui para falar que vai ficar gravado isso aqui, né? Vai ficar gravado, vai ficar filmado. Mesmo porque a gente sabe que até hoje tem ótimos profissionais que fazem isso, né? Pulo de galho em galho, ótimos profissionais do assunto que a gente está comentando aqui. Sim. Que pulo de galho em galho, de empresa em empresa. Ele vai pelo interesse puramente comercial, financeiro, né? Sim. Eu acho que cada um tem a sua livre-arbítrio dele. Sim. Mas assim, a gente é um formador da opinião. Exato. Sabe? E se eu passar uma informação errada, seja num bate-papo aqui, seja numa sala de aula, seja num congresso para 1000 pessoas assistindo, alguém vai ser lesado. Sim. Lesado financeiramente e lesionado na prática. Né? E eu não sou o responsável por isso. Sim. Então a gente, Ô, Johnny, você acha que foi um desses motivos dessa ausência de conhecimento? Falar uma ausência de conhecimento, mas que realmente foi um dos motivos de você realmente querer procurar escrever livros, assim, de ter esse lado educacional? São 4 ou 5? São quantos? Não, pode contar os que acontece. foram Eu tenho um livro que ele é eletroterapia, que é o primeiro, depois eu coloquei a foto, ficou eletrotermofototerapia. Que é o da capa preta. Ele é na capa branca. Branca com azul, se eu não me recordo. Branco e vermelho. Branco e vermelho. Era um livro. Depois ele passou. Assim, cada edição eu mudo um pouquinho, porque eu tenho que saber que edição ele está. Sim, né? sim. Então eu tenho assim eu tenho uma edição. E até para saber se esse livro ele está atualizado ou não. Ou desatualizado. O primeiro livro foi em que ano? 2009. Livro. Cara, passa tão rápido o tempo. Voa. Não, 2003. 2003. Já tem aí quase 20 anos. 2003. Aí ele teve a edição 2003, 4, 5, 6. Depois 2009. Vem um outro livro interessante, que esse foi muito bom, Eu Sei Eletroterapia.
Eu sei eletroterapia. Esse livro eu coloquei esse nome, foi assim, eu vou mexer com o povo agora. Não é que eu, Jones, sei. Quem vai ler o livro vai dizer assim, agora eu sei eletroterapia. Porque os conceitos estão ali. Exato. Foi um livro assim... Foi um clássico. Foi um livro bom de escrever ele, foi um livro, né, que, claro, já tem bons anos aí, muita coisa, muita literatura, muito artigo veio, né, alguns conceitos ali já tem que ser, por isso que a gente atualiza o livro, ou ele para no momento e troca por uma outra sequência. Sim. Então teve o eletrotermo, o eletrotermofoto, eu sei, o criolipólise e o eletroterapia na visão na gordura localizada. São 5 literaturas, na verdade. São 5. Reeditados. Só que, sim, eles são reeditados anualmente. Só agora na pandemia, o 2020, que não teve a edição. Então teve 2019 e agora eu estou trabalhando no eletrotermofoto, que ele esgotou, para 21. Ah, que bacana. Fazer a edição 21. Que aí já melhora um pouquinho mais o conteúdo, tem revisão. Sempre tem uma revisão para fazer, né? 21ª edição. Rapaz, eu nem sei porque mas são anualmente são um ano ou um ou dois livros por ano, né? Sim, eu ia te fazer essa pergunta. Então, quer dizer, esse eletroterapia junto com a eletrotermofoto foram 2 livros 2019, aí parou 2020. Pré-pandemia. A sorte que esse eletroterapia na gordura localizada, como é um livro mais para estética, então ele abrange muito profissional também. Esse eu fiz uma impressão muito grande. Tanto é que eu ainda tenho ele que consegui aguentar o 2019, o 2020, e eu vou com ele até um pedaço 2021, sem precisar fazer uma impressão nova. E de todos esses, realmente eu acho que o sei eletroterapia é um clássico. Seu xodózinho eu sei eletroterapia. Porque o eu sei eletroterapia, ele aborda a parte de dermatofuncional, a parte de estética, mas ao mesmo tempo ele traz os recursos da reeducação. Ele foi o primeiro livro do Brasil, primeiro livro no Brasil, de um capítulo de radiofrequência. Referência. Sim. E por que eu coloquei? Porque eu fui num congresso, eu fui para a Espanha e conversei com o autor de um livro, talvez até esteja nesse livro aí, que eu estive em Barcelona num congresso e conversei com o autor de um livro de tecarterapia, o cara que inventou o primeiro aparelho de tecarterapia, que é o da Indiba, que chamava-se Sistema Indiba. Eles usaram... Cara, quando eu vi aquele aparelho, eu não conseguia, porque a gente não tinha no Brasil radiofrequência. Nesse aparelho chamado radiofrequência, né? A gente tinha ondas curtas, micro-ondas e assim. Então, ali eu comecei a entender. Eu li o livro dele, a tecarterapia, onde é um livro assim que ele tem indicações para urogineco, ele tem indicações para doenças renais, não sei o que, mas tudo com a tecarterapia. E eu comecei a entender o que era o tal da tecarterapia, né? Que é um tremendo equipamento. Só que no Brasil chegou a tecarterapia, mas chegou com o nome de radiofrequência, né? Inclusive, o primeiro aparelho de tecarterapia que foi feito no Brasil, eu dei uma orientação técnica para a fábrica. Só que eles não colocaram o nome, né? Porque ele não tinha resistiva, ele só tinha capacitiva. E aí ficava chato, chamar de tecaterapia, né? Ficava chato. A proximidade é muito grande. Porque ele não tinha resistivo. E eles erraram o aparelho. Teve erros grosseiros ali e aí isso deu um descrédito naquele momento. Depois eles conseguiram ver onde é que estava o erro, né? E beleza. Mas ainda nós não temos, né? Agora que uns 2 anos para cá que começaram a aparecer a tecarterapia. Normalmente a tecarterapia hoje você vê alguns eletrodos que utilizam com massageamento das mãos, correto? Né? Qual que é o seu ponto de vista de utilizar aquele eletrodo junto com o massageamento? Olha, se a gente for entender que esse campo eletromagnético, se a gente pegar o princípio
Se nós pegarmos o princípio da Tecar terapia ou da radiofrequência, que é acender uma lâmpada onde duas pessoas estão conectadas ao equipamento e uma lâmpada ela acende. Coisa que então, a gente fazia com ondas curtas. Com ondas curtas a gente fazia com a lâmpada fluorescente, né? Até queimada ela acende, né? Exatamente. Eu fazia mágica, o pessoal que era mágico, o pessoal, os alunos. Eu falava que era espada de Jedi. Não, eu falava para eles que ia fazer uma mágica. Eu fazia todo mundo, os alunos, fazia assim uma imposição de mãos em cima, botava uma lâmpada fluorescente em cima da maca de madeira, né? Da sal. E eu disse, gente, vamos fazer vamos apagar a luz aí, nós vamos fazer um troço aqui de poder. E os alunos botavam a mão e eu passava com ondas curtas ali, acendia a lâmpada. Aquilo ali, rapaz. Mas um sucesso. Depois eu explicava, não, isso aqui é um campo eletromagnético, é assim que funciona e tal. Eu lembro de um ondas curtas da Alemanha que a gente teve, um micro-ondas da Alemanha, que ele vinha uma varetinha que não era lâmpada, ele tinha uma incandescência nele. Quando você passava na frente do emissor do micro-ondas, ele acendia. Que era para mostrar que o equipamento estava funcionando. Né? Estava funcionando, para ver onde é que ele área de atuação, onde que ele atuava. Teve uma coisa interessante também com ondas curtas, porque os ondas curtas no Brasil, né, não tem ondas curtas aqui, né? Não. Não, aqui ondas curtas a gente pode falar. Mas então tá. Ondas curtas no Brasil, eu não sei hoje, porque eu acho que ninguém mais compra. Sim. Mas era assim. Mas tem. Aparelho ruim, perigoso. Isso dentro de uma câmera semi-anecoica que a gente fala, que é onde a gente faz teste de emissão irradiada para certificação de tecnologia, você tem que ver a quantidade de ruído que gera no ambiente. É absurdo. Eu tive na Itália numa câmera dessa aí que nós fomos analisar a fuga de uma radiofrequência comparado com um telefone celular quando toca. Então o fabricante estava nos mostrando que a fuga o campo de emissão do telefone quando toca ele era maior do que o aparelho dele, né? Então assim, para dizer que assim, não tinha perigo, né, de interferência. Fala-se muito em gestante, né? Se a terapeuta gestante podia usar. Bom, a gestante. Então a gestante, se for levar o pé da leite, ela não pode ficar com o celular próximo, né? A gestante não pode sair de casa, né? Se fosse assim o caso, né? A gestante não pode sair de casa. Engravidou hoje, engravidou. Então você vai ficar deitado nessa cama aqui, nós vamos passar a comida para ti por baixo da porta e você não assiste televisão. Não assiste televisão. Que tem radiação. Tem radiação. Exatamente isso. Chegou num assunto muito interessante, desculpa te cortar, que é o lance de contraindicações relativas absolutas. Quando o nego não estudou se pode ou não pode fazer naquele caso, naquela situação clínica, né? Vamos pegar tumores, por exemplo, que a gente sabe que é uma contraindicação para a maior parte, para não dizer para tudo, né? Não sei, se eu não estudei sobre esse assunto relacionado a essa indicação, joga logo para contraindicação. Então, a gestante aparece em tudo. A gestante aparece como contraindicação até para endoterapia. Enquanto não tem o menor preceito para contraindicar. Pô, gente, então a gestante não pode fazer nada. Não, a gestante tranca num quarto. Quebrou o tornozelo ali, deixa quebrado. Nem gesso não pode pôr. Por aí. Nem imobilizar, mas não pode. Fica ali. Se você está aplicando uma radiofrequência bipolar num paciente, você está fechando o campo eletromagnético naquele cabeçote. Esses dois polos, né? Aquilo ali está dissipando para o ambiente. Não é difícil, né? Você vai falar assim, pô... Mas você sabe de uma coisa... Uma monopolar é um pouco mais complicado. Eu entro com a seguinte situação. Às vezes, o problema não está no cabeçote, o problema está no aparelho, está no gerador. Nós temos equipamentos aqui no Brasil de radiofrequência que você liga ele... É o que eu sempre digo assim, porque ele está montado em cima de um ondas curtas. Sim. Cara, o ondas curtas... Ele é um desastre aqui no Brasil. Desastre. Você liga ele, o teu ambiente, vamos falar em clínica, toda a tua clínica fica em alerta. 11 metros de comprimento. As lâmpadas piscam, o telefone ele treme, ele chama o espírito. É impressionante. Né? Então assim, e não adianta fazer uma jaula. Sim, se a tomada que ele está conectado não está aterrada e não tem um filtro.
Exato. Entendeu? A gente chama de terra flutuante. É É. quando lá tem o pino, mas ela não está aterrada 100%. Ou então ela não tem um filtro. Exato. Então, quer dizer, significa que esse campo eletromagnético ele sai também pela tomada, e aí ele pega o percorre. entendeu? É exatamente Então, quer dizer, não é ali onde eu estou fazendo a radiofrequência. É o conjunto, é o sistema todo do equipamento. A gente estuda, né? Claro que quando eu falo isso, eu crio inimigos. Eu crio inimigos porque às vezes eu vou fazer uma aula prática e tem esse aparelho, esse aparelho, não vou ligar. E a pessoa fica brava comigo, mas como, não sei o que eu paguei uma fortuna nesse aparelho, porque isso que é aquilo, porque eu tenho isso, tenho aquilo, eu não vou usar esse aparelho. Eu tive a experiência... Eu me nego a usar ele na prática. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O primeiro profissional que eu estou conversando que realmente que entende da questão da importância Física. de você ter física. Eu lembro dos... Mas sabe por quê? Porque a gente toma choque na tomada. Exato. A tomada não é um ser inerte. Exatamente. Não mexe com ela. Não mexe com ela. Não mexe com ela. Eu já tomei choque no chuveiro, que eu fui tinha aquele chuveiro Lorenzetti de metal, e você queria mais quente, mais frio, ia lá em cima. E a mão molhada, o que fazia lá? Sem chinelo havaianas. Aquilo te atirava lá na cozinha. Quando você vai fechar o registro. Exatamente. Maravilhoso. Conta dessa experiência com as curtas. Não, foi com ultrassom. Ultrassom. Pelo aquele lance que a gente estava falando, das 3 cerâmicas piezoelétricas, né? Então, que efeitos fisiológicos eu consigo produzir com a soma dessas potências, né? E aí eu entrei no lance de defasadas, né? Que elas não estão oscilando ao mesmo tempo. Então, você não pode falar em soma de potências. Então, você já começa a questionar outro lance que é a ultracavitação. E eu lembro que determinado fabricante estava vendendo a imagem de um novo aparelho naquela feira em questão. Isso foi em 2007. O fabricante estava vendendo a ideia daquele aparelho nessa feira e tinha vendido inúmeros aparelhos. E depois da minha palestra na feira, no congresso, um monte de gente quis devolver o aparelho. Aí a empresa veio para cima. Né? Veio pra cima. Tá vivo? Como então? Tá vivo? Exatamente. Tá vivo. Exatamente. Tá Como que vivo. você foi falar assim no equipamento que provas você está fazendo? Não são provas, é física. É só estudar um pouco de física. 3 MHz são 3 milhões de pulsos por segundo. Falar em 3 milhões de atividades piezoelétricas por segundo, como é que você acredita que as cerâmicas que estão ali no conjunto têm exatamente o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência exata para cerâmica ali lateral a ela, digamos assim? Né? Então, aí foi minha primeira experiência em gerar polêmica. E aí eu comecei a gostar de gerar polêmica. Rapaz, é o que eu mais Gera gosto. polêmica. Mas eu gero polêmica assim, ó, é para as pessoas pensarem. Claro. E tem gente que entende errado, pensa bem que a gente destrutivo. tá, sabe? Até mesmo arrogância, vai achar que Não, gente, é para vocês pensarem. Aí você pega o profissional assim, você fala assim, pô, você tem um ultrassom de 3 MHz, mas eu vi ultrassom lá que trabalha com 3.000 kHz. Coisa totalmente diferente. Você fala assim, gente, pelo amor de Deus, velho, 3.000 kHz é a mesma coisa que 3 MHz. 1 MHz equivale a 1.000 kHz. Só de você falar isso, a pessoa fica olhando pra você assim, tipo, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Olha a diferença. Mas tem gente que não para para pensar porque não sabe, ela não consegue acompanhar o raciocínio. Tudo bem, eu acho assim, ó, que tá bem, um profissional, eu acho que ele não precisa ter esse conhecimento físico apurado, mas ele tem que ter uma informação básica para regular o equipamento dele. Entendeu? Então ele vai ter que ler um pouquinho. E hoje, infelizmente, muita gente não quer mais ler, não quer mais estudar. Eu estava numa pós, agora tem uns 20 dias lá em Belém. E aí é uma pós de estética clínica. Aí no final da aula lá tudo, já estava fechando meu material para cair fora. Aí veio um colega lá que é um formado, né, um pós-graduando. Professor, como é que eu faço para saber isso tudo que o senhor sabe? Eu olhei e falei assim, olha, só tem uma maneira. Estuda. Só tem uma maneira, não tem outra. Não tem outra. Não tem receita mágica. Entendeu? Não tem, cara, não tem. Aí ficou me olhando assim, com a cara, pois é. E eu vi assim, quando ele me falou, quando me olhou, fez aquele pois é assim, não vai estudar. Exato. Não vai estudar. Porque nesse momento vem a má influência do Google no telefone celular. Né? A gente dando aula e o aluno ali, ó, procurando o que você está falando. Eu digo assim, ó, se eu tivesse um aparelho desse aqui, você comentou ali que você...
para buscar um termo, né, na base de dados e antigamente não achava. Eu sou do tempo que eu queria um artigo científico, eu tinha que ir lá na biblioteca e pegar o cartãozinho, aquele já era tudo ceboso, que a pessoa passa a mão na linha e folheia o cartão. É um sebo só. Né? Aí eu tinha que pegar aquilo lá e ver ali. Chegava lá no balcão da bibliotecária, eu queria essa revista aqui. A Bireme é assim. Aí ela disse assim, essa revista a gente não tem aqui, então vou pedir pelo Comute. Aí vinha lá 30 dias depois vinha lá de Brasília, da UNB, a revista que podia ficar 15 dias ali com a gente, depois tinha que devolver. Eu tinha que pagar o frete, aquela corretora, correio e tudo, né? Xerocar e depois mandar a revista embora. Exatamente. Cara, hoje você pega o celular aqui, ó, você digita ali. São 5 segundos. Ela te abre milhares de artigos, você na íntegra. Inteiro. Inteirinho. Sim. Entendeu? Sim. E as pessoas ficam lá no WhatsApp e no Instagram cuidando da vida dos outros ao invés de estudar. Vamos entrar num assunto bem importante, né, Jones, que é a gente está falando de recursos, né? Então, a gente comentou um pouquinho de radiofrequência e você tocou um assunto bem legal de rede social. Hoje eu vejo muitas clínicas com fotos de antes e depois. Qual que é o seu posicionamento perante isso? Vamos dizer assim. Que eu duvido que é do mesmo paciente. Eu também. Começa por aí. Exatamente. E não é só de clínica, não, é de gente dando curso. Exatamente. Principalmente de método. Exatamente. A pessoa falou para mim, método do fulano, da ciclana, e ela já está no meu negativado. Porque eu não acredito em método, entendeu? Eu não acredito em somação de energias para dar melhor resultado. E as pessoas não sabem o que estão falando. Sim. A maioria que vende método não sabe o que está falando. Sim. Ela não conhece anatomia, ou tem pouco conhecimento de anatomia, tem pouco conhecimento de fisiologia, tem pouco conhecimento de bioquímica, entendeu? E tem o menor conhecimento ainda dos aparelhos que ela está juntando. Ela está utilizando de maneira. Mas às vezes faz uma publicidade, paga caro, uma publicidade forte e o negócio acaba vendendo sem ter conceito. Eu fico assim, preocupado, né? Eu não vou falar essa palavra aqui. E é quando a pessoa eu vou fazer um aparelho primeiro, vou fazer o segundo para potencializar o primeiro. Sim. Cara, tu falou isso, está falando uma maior bobagem que pode ter na face da Terra. Me desculpe. Exatamente. E aí vem a preocupação, né? Quem vai receber essa informação? Vai fazer o quê? Eu vou dizer para você com toda sinceridade, eu tenho dó de muitos pacientes que vão ser atendidos por essas pessoas. E eu sempre digo assim em aula, gente, antes de você atender, você se coloca como paciente. Sim. Olha, eu vou deitar nessa maca e esse profissional que sou eu vou olhar para mim ali, tô todo de branquinho, bonitinho, de jalé cor-de-rosa, fita no cabelo, batom vermelho, né, sombra daí pro baile, a maquiagem pro baile, mas tô atendendo uma cliente. Você vê muito disso. Né? Salto dessa altura, a doutora, o doutor falando de tal. Bordado. Se você olha para essa pessoa e diz assim, olha, essa pessoa vai me atender. Essa pessoa sou eu, hein? Eu sou deitado aqui. Sim. Agora ela vai fazer tudo aquilo em mim. Em mim. Eu vou ficar vivo? Eu vou sair inteiro daqui? Exatamente. Entendeu? E a gente vê muito disso hoje acontecendo. Né? Recursos terapêuticos empregados da forma inadequada em um monte de processos. O dentista, quando vai fazer uma restauração no dente, cara, ele não usa 30 brocas diferentes e aparelhos. Não, cara, é a broquinha específica para aquilo ali. Certo, exatamente pontual. Entendeu? É pontual. Por quê? Porque aquela ali é a melhor broca que ele achou para arrumar o dente do cara. Exatamente. Entendeu? Totalmente relacionado a saber analisar, fazer uma anamnese bem feita. Não adianta entrar com um método, vamos dizer assim. Nós comentamos ali fora do programa, nos bastidores ali, por exemplo. Tem muita gente que trabalha, que atende pacientes para gordura e não sabe o que é gordura. Exato. Entendeu? Não sabe. Fala em quebra de gordura. Ela não sabe a bioquímica, ela não sabe a bioquímica, né? Você fala de atividades intracelulares. Quando falo em rede social, assim, quando eu vejo fotos ali, eu fico assim apavorado. Porque você vê que a foto, muitas vezes a foto antes e depois é um truque. Sim. Pode ver uma coisa assim, ó, redução de medidas das fotos. A foto antes a pessoa está normal, a foto depois ela está toda oleosa. A oleosidade ela diminui tamanho. Sim. A foto fica
mais ajeitada quando a pessoa está Claro. oleosidade. O ângulo diferente. O ângulo diferente. De baixo para cima, de cima para baixo. A pessoa, a foto antes ela soltou a barriga, a foto depois ela puxa o ar. Isso dá para ver nitidamente. Não precisa ser especialista, né? E eu digo sempre assim, eu vejo muita coisa que agora até parou um pouco esses cursos dessas metas de drenagem linfática que tem por aí, né? É a gente fazendo a linfa sair pela pele depois de uma drenagem. Cara, isso aí para mim ela sai, eu vejo, a pessoa faz assim. E é pouquinho tem uma gotícula ali que deve ser do óleo que ela fez a massagem, do suor, sei lá o quê. E aí você está vendo, o nosso método faz a linfa sair. A linfa atravessou a pele, cara. Gente, se eu sou delegado, eu vou lá e prendo essa pessoa. Eu prendo e mando para o juiz. Agora você vai comprovar cientificamente isso aqui. Se você não comprovou isso aqui, você vai pegar 20 anos de cadeia só com água. Só com água. Para você aprender. Destilado ainda. De preferência destilar sem gosto de nada. Sabe? Para você aprender a não enganar as pessoas. Tem muito disso. Né? E o que eu fico admirado é que cobram fortunas por uns cursos desses. Sim. Tem gente que se enriquece. E as pessoas, eu não sou contra a pessoa enriquecer, né? Mas, gente, enriquece licitamente. Licitamente. Com informação. Mas não engana. E o pior não é isso, é que as pessoas vão lá para serem enganadas. Exatamente. Esse é o pior. É o mais triste. Ela vai aberta, ser enganada e usar para sempre aquele método fulano de tal ou fulano de tal e achar que aquilo vai servir para todos os pacientes que ela pegar. Na amnese não importa mais, vamos aplicar um monte de recurso terapêutico querendo potencializar, enquanto você poderia escolher um equipamento para aplicar da forma adequada, né? Como a gente conversou. Pessoa não sabe, falando em gordura ainda, a pessoa não sabe a diferença de apoptose, necrose e lipólise. Já começa por aí. É o básico. Mas esse é o básico da essência. Sim. Esse é a essência. Sim. Né? Então, como é que você usa um aparelho que estimula lipólise e depois que um aparelho provocou a morte tanto por necrose quanto por apoptose? Quer dizer, depois que você matou a célula, você ainda quer espremer essa célula? Para quê? Ou vice-versa? Primeiro eu vou espremer ela, depois eu vou desmanchar ela com uma ultracavitação? Tem muito disso. Tem muito disso. Então, assim, a estética ainda está faltando seriedade. Sim. E a gente percebe que as pessoas desinformadas, elas, aspas, engolem essas informações, muitas vezes por falta de uma informação de qualidade, mas muitas vezes por comodismo. Não, o professor veio aqui, deu uma aula do método tal, os parâmetros de cada equipamento utilizado são esses, eu vou repetir isso aqui, porque as fotos dele, e as fotos dele dias depois são mágicas. Ele abriu minha cabeça. Aí você pergunta quanto de potência que ele tá utilizando o equipamento. Não sei. Ele fala lá para colocar não sei tanto lá e eu tô usando. Falei, não, beleza, então tá tudo certo, né? Eu quando dou as aulas ali, eu sempre digo, gente, com a nossa mão nós vamos ter que aprender a diferenciar uma bolsa adiposa com hipertrofia adipositária de um lipoedema localizado. Tem que saber fazer essa diferença. Porque ali você define o aparelho que você usa. Claro. Pode tender para um lado completamente oposto. Claro, lógico. Sim. Então olha, tanta informação assim, né? É tanta coisa que eu vejo nas redes sociais. Ela é muito bacana quando a coisa é bem estruturada, ela é séria. E qual que é o... Quer fazer pergunta? Bom, faz aí. Eu ia perguntar para ele qual é a sua expectativa? Assim? Como é que você vê esse mercado futuro? Em relação tanto em relação ao meio de novas tecnologias, né? Muitas prometendo mundos e fundos, com pouco estudo e referências bibliográficas de qualidade acerca dos assuntos. Então, nesse passo que a estética anda, né? Vamos dizer a ciência estética para colocar todos os profissionais multidisciplinares no jogo, mas nesse passo que a estética anda, o que você tem de perspectiva? O que você acha? É difícil responder assim com autoridade. É difícil. Porque primeiro eu vejo o seguinte, para surgir uma tecnologia nova,
tem que ser sobre uma disfunção tecidual. Né? Olha, eu tenho aqui um músculo que está com problema, eu tenho uma pele que está flácida, uma pele que tem mancha, eu tenho uma queimadura. O que pode reorganizar esse tecido? Que tipo de tecnologia pode? Né? Que eu sempre falo assim, não é só a tecnologia, né? É a energia que o aparelho produz. Eu sempre digo assim, não é a ultrassom, não vou dar uma aula de ultrassom, não vou dar uma aula de radiofrequência, vou ter que chamar isso porque o aparelho é conhecido assim, eu tenho que dar uma aula sobre a energia que aquele aparelho produz. Então é aí que eu digo assim, não existe sobreposições de energias, porque quando eu sobreponho uma energia na outra, me dá a impressão que vai surgir uma terceira energia, e não, isso não surge. Isso não surge. Né? Então qual é a melhor energia para estimular um fibroblasto aqui para melhorar uma flacidez de uma pele? O que nós vamos ter? Né? Só que então tudo vai depender assim do que tipo de paciente nós estamos falando. Né? Por exemplo, só se existisse uma nova. Um ultrassom iPhone, um ultrassom microfocado para flacidez de pele. Dá um exemplo aqui. Será que ele vai resolver a pele desse paciente se essa pele não está preparada para receber essa tecnologia? Então aí entra a preparação da pele. Como é que eu preparo uma pele para receber uma radiofrequência? Como é que eu preparo uma pele para receber um ultrassom microfocado? Porque eu sei que o ultrassom microfocado vai dar resultado. Eu sei que a radiofrequência vai dar resultado. Mas eu tenho que saber se a pele está preparada. Por isso que eu digo assim, não leia manual do aparelho, protocolo de 10 sessões. Isso não existe. Porque às vezes com uma sessão eu consigo o resultado. E às vezes com 100 eu não consigo. Por quê? Porque aquela pele não está preparada. Então é aí que entra outra parte, que entra a parte da alimentação, entra a parte da cosmetologia, que é importantíssima. Né? E eu sempre comento com o pessoal também. Gente, creme bom não é creme cheiroso. Creme cheiroso eu faço em casa. Né? Agora, então assim, se eu não sou um profissional da estética, obrigatoriamente eu tenho que usar um cosmético para o meu paciente. Obrigatoriamente tenho que usar. Não adianta eu chegar e comprar um aparelho mais sofisticado do mundo para flacidez se essa pele não vai responder o aparelho. Então como é que ela vai responder? Eu tenho que preparar essa pele. Uma hidratação. Né? Então eu achava muito engraçado que eu ia dar uma aula de radiofrequência e as pessoas falavam assim, professor, eu aprendi. Não aprendi. Eu ouvi falar que a pessoa tem que tomar 3 litros d'água antes de fazer uma radiofrequência. Ou essa pessoa está com muita sede, ela faz uma maratona, ou ela vai morrer afogada. Né? Quem sabe a gente então indica para ela um ácido hialurônico dentro de um silanol, dentro de um silício orgânico, para ele poder entrar nessa pele. E nós vamos hidratar essa pele, não é com essa água aí não, gente. Não é com essa água. E outra, isso não, é engraçado que as pessoas criam as coisas. Não, elas criam. Porque de onde veio 3 litros? Eu geralmente jogo assim, não, pode ser 4 litros? 4 litros vai ficar melhor? Ou 1,5, sei lá, dá para dar economizar. Porque é fantástico, nesses métodos que a gente estava falando, o quanto as pessoas bolam. Elas bolam. Por aí. Só que ele falou 50 minutos só por isso. Não, mas tá certo, essa questão da hidratação, isso daí é bem... Então assim, eu acho que as tecnologias hoje, a tecnologia química, que é a parte cosmética, está evoluindo muito. Sim. Né? Nós ainda, não sei, eu conheço aqui no Brasil uma marca que para mim ela está longe de todas as outras. Segue a risca. Porque então o profissional também tem que saber ler rótulo de cosmético, entendeu? Ela tem que entender aquilo ali, porque aquilo ali é a química. Claro. É essa química que ele vai passar para o cliente. Por isso que eu digo assim, o home care chama-se tratamento. Então você tem que convencer o teu paciente que ele tem que fazer um tratamento em casa. Sim.
Né? Não é só o aparelho que vem fazer aqui uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias aqui que vai resolver o problema dele. É o tratamento, é o home care. Sim. Então o home care vai ter que aprender a se alimentar direito, sim, vai ter que tirar o excesso das gorduras, da alimentação, né? Corrigir a alimentação, física, uma atividade física nela, vai ter que usar o cosmético corretamente. É multifatorial. Então, assim, eu vejo assim, que tecnologias nós temos hoje suficiente para tudo. Sim. Eu vejo. Eu ainda acredito que fortalecer músculo tem que fazer força, sim, tem que ter uma estimulação localizada, com força, com carga, uma carga, uma resistência associada. Né? Eu acho que tecnologia nós estamos muito bem. Sim. Agora, está faltando um profissional que convença o paciente e que conheça, logicamente, essas tecnologias todas, químicas, alimentares e físicas, e isso é suficiente para ter um resultado perfeito. Claro. Perfeito. Claro. Fantástico. Não, essa questão dá vontade de ter uns 3 horas de papo. Não, essa questão do... É verdade, isso sim. Acho que todo Eletrocast está comentando até com a Vitória. A gente sempre tenta fechar num tempo de 50 minutos, mas é quase impossível a gente conseguir. Porque senão a gente ficaria o dia inteiro aqui conversando. Isso que a gente nem fez fofoca, né? Nem fez fofoca, falando coisa séria. Não fala mal de ninguém, como é que a gente fala mal de alguém? Exatamente, é um absurdo isso aí. Por exemplo, essa questão de desenvolvimento de tecnologia é um ponto bem legal a ser discutido, porque hoje desenvolvimento de tecnologia mesmo são poucas empresas, tá? Uhum. Porque a maioria das empresas trazem o hardware, trazem o software, exatamente, traz o software, traz o hardware de fora, coloca dentro de um equipamento e faz só o gabinete externo. Não sabe nem como é que funciona internamente, eletronicamente, sim, dizendo como é que funciona essa tecnologia, fala que exerce uma certa função, se acredita, só que hoje você vê, por exemplo, várias tecnologias, um exemplo, o microfocado. Me explica a diferença técnica do microfocado de uma empresa A, de uma empresa B, de uma empresa C, de uma empresa D. Vai ser totalmente igual. Totalmente igual, não tem diferença técnica. Então hoje as pessoas estão muito muitas empresas estão reféns de tecnologias que vêm de fora. O desenvolvimento é difícil. Então, quando eu falo de desenvolvimento, uma diferença numa tecnologia de uma radiofrequência para outra realmente existe, né? Tanto que no nosso último podcast, foi no último que a gente falou de radiofrequência, a gente falou um pouco sim de uma diferença de software, que é importante você ter um controle, uma manutenção da temperatura. Então, tem que ter recursos o equipamento é uma ferramenta. A ferramenta ela tem que estar afiada, ela tem que estar calibrada, ela tem que estar em dia, a manutenção preventiva e corretiva. Não é só comprar uma tecnologia porque ela é bonita, porque fala que tem resultado e ficar lá parado na clínica. Correto? Professor, vamos montar um curso aqui em São Paulo? Topa? Topamos? Vamos ver suas datas, porque eu sei que a agenda do professor é lotada, mas vamos achar uma janela pra gente meter um curso de eletrotermofototerapia de verdade. Podia chamar o curso. De verdade. Ponto. Não, o livro. Não, aí o pessoal não vem. Aí o pessoal não quer conhecer. Dá medo. O próximo podcast, então a gente vai trazer o nome do método já certinho. Vamos pedir pro pessoal mandar sugestões de nome pra gente do método aí. Maravilhoso. Obrigado pela sua participação. Você é uma fonte de conhecimento que eu admiro muito há muito tempo, não é de hoje. E me sinto lisonjeado em ter esse bate-papo, com a sua presença, com a sua bagagem, com toda, sabendo que você participou de do início até todo esse desenvolvimento da área de recursos terapêuticos dentro da estética, além das áreas correlatas que a gente acaba aprendendo e estudando muito também. Enfim, prazer enorme tê-lo aqui conosco e espero que surjam outras oportunidades da gente montar um cursinho e tal. Com certeza. Como podemos fazer um Eletrocast Porto Alegre? É verdade, chegar aí até lá com o nosso podcast, fazer uma gravação lá com ele, seria interessante. Então. Jones, muito obrigado por você estar aqui. Tá? Deixa suas redes sociais para as pessoas querem aprender um pouquinho mais com você, ver seus conteúdos, ter acesso a todos os livros que você escreve. Deixa eu mostrar esse livro, pessoal. Com certeza. Vai aparecer. Mostra naquela câmera ali, ó. Essa aqui. As meninas. Então, esse livro ainda está disponível lá no nosso site, eletroterapia.com.br.
Tá? É referência. E o seu Instagram? Esse aqui é um livro, o meu Instagram é @jonizag, né? Bem fácil de encontrar. Bem fácil de encontrar, só Jonizag. Eletroterapia.com.br é o nosso site. Tem alguns cursos online lá também. Bacana. Tem alguns cursos também presenciais. E tem o livro, o outro livro está esgotado no nosso site, mas eu sei que tem livrarias que ainda tem o Eletroterapia na edição que é a 6ª edição, é a última que foi feita, né? Sim. E dizer para vocês que eu estou feliz assim, por ter vindo aqui, foi um bate-papo bacana, né? A gente não seguiu o roteiro, né? Que eu estava preocupado com ele, né? A gente nem falou ainda em celulite aí, que é outro tema que eu gosto, é bater muito, né? Porque eu não sei como é que está o nosso tempo aí. Já passou quanto? Passou um minuto, né? Eu sempre crio briga assim, ó, gente, não é celulite, é aspecto celulite. Tem que aprender a avaliar. E vamos para esse negócio que celulite é inflamação, porque tudo que tem lesão tem inflamação, entendeu? Se fosse inflamação, vai ali, toma um anti-inflamatório e repito isso aqui sempre. Toma um anti-inflamatório que os furinhos desaparecem. Não é assim que funciona. Vale muito um podcast 2. Olha, o celulite 100 graus é um curso que a gente dá aí, ele é muito bacana. E ele desmistifica. E o pessoal no início ficam tudo com o olho arregalado e no final, assim, olha, quem segue a orientação ali solucionou o problema. Sabe o que a gente pode fazer na próxima? A gente vem com camisetas diferentes. Só para dar uma ideia, assim, só para reforçar. Existem 12 conceitos na literatura diferente de celulite. Sério? 12 conceitos diferentes. 12? Então por isso que eu digo assim, ó, quando a pessoa, porque o artigo fala assim, leia o artigo e depois leia os outros para ver se é a mesma coisa que ele está falando. Pegar a PUD é fácil. Não. Não, porque a celulite é bom aparelho X. Será? É que nem creme para celulite. Vai na farmácia ali, na drogaria, tem uma prateleira lá, 100 cremes. Qual deles que resolve? Sim. Tem que estudar, né? Se eles resolvessem, não tinha paciente na clínica para tratar. Não tinha paciente fazendo Então aproveita e faça uma reavaliação dos seus conceitos de celulite para saber o que você está avaliando. A grande sacada é que não existe mágica, né? Muitas pessoas esperam mágica. Né? Não é aquela só aquele rapaz lá que entortava a colher lá. A colher com pensamento. Com pensamento, vai lá fazer a curvatura. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do nosso programa. Como é que é, Vitória? Se inscreve no canal, curta, ativa a notificação e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Poder Cast.